O juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato, deu uma entrevista ao vivo ao programa Roda Viva da TV Cultura. O magistrado falou do processo que investiga o ex-presidente Lula. Foi a primeira vez que o juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato há 4 anos, concedeu uma entrevista ao vivo para um canal de televisão. Moro falou sobre sua vida pessoal e profissional. Quanto a essa fama momentânea, houve uma certa identificação, a meu ver não necessariamente correta, desses trabalhos com a minha pessoa. Tem que ter bem presente, olha, a fama é passageiro, né? Existe a previsão constitucional de que os subsídios dos magistrados deveriam ser reajustados anualmente. E isso não ocorre há 3 anos. E numa perspectiva um pouco mais ampla, falar de salário de juiz é sempre antipático, porque nós estamos num país bastante desigual. Ele também contou detalhes sobre o processo que mexe com todo o país. Há aqueles que defendem que tem que se esperar o julgamento final. Seria ótimo esperar o julgamento final. Mas aliado a essa exigência de esperar o julgamento final, com o nosso sistema processual, que ele é extremamente generoso em relação a recursos, isso na prática acaba representando um desastre para a efetividade do processo penal. Sobre as manifestações de milhares de brasileiros em diferentes estados, Moro disse que existem várias maneiras de pedir justiça. O que eu tenho visto das manifestações, por mais que algumas manifestações às vezes possam ser vistas com maus olhos ou criticadas, mas normalmente elas são vinculadas a questões relacionadas ao enfrentamento da corrupção. As pessoas tinham bandeiras diversas, né? Era uma insatisfação com a economia, principalmente, uma insatisfação com o governo anterior, mas havia uma causa comum que era o protesto contra a corrupção e o apoio à Operação Lava Jato. A entrevista do juiz Sérgio Moro foi, acima de tudo, esclarecedora. A Associação dos Magistrados do Estado de Goiás defende que os juízes tenham a mesma independência funcional. A Asmego defende a possibilidade do magistrado estar à disposição da sociedade para explicar a sua posição e para expor o porquê das suas decisões. Nessa situação peculiar, a associação ela entende que o magistrado eles tem que estar próximo da sociedade cada vez mais. Moro terminou a entrevista falando sobre o ex-presidente Lula, que pode ser preso se o Supremo rejeitar o pedido para que ele fique em liberdade. A questão do ex-presidente é um caso concreto muito específico. Veja, a decisão não cabe a mim, cabe ao Tribunal Regional Federal. E agora, por conta desse habeas corpus, a suspensão pelo Supremo Tribunal Federal. Eu, particularmente, eu sou apenas um cumpridor da ordem. Eu proferi lá a condenação naquele caso, em primeira instância, houve lá o juiz de apelação, o tribunal julgou e o tribunal ordenou, seguindo o precedente do Supremo, a prisão. Então, se o Supremo, vai depender do resultado, evidentemente, daquele da habeas corpus, se vier a decisão para mim, eu nem sequer tenho uma opção, né, de cumprir ou não cumprir, eu vou seguir a decisão do tribunal, que é consistente com aquele precedente, a tese abstrata com a qual eu defendo.